Olá, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Micaele, seminarista ali no Instituto Bíblico Peniel. E antes de começar a minha devocional, eu queria contar um pouco de como foi esse semestre para mim. Graças a Deus eu tive o privilégio de poder mais concluir um semestre ali em Peniel. Estou indo já para o meu 5º semestre. E foi muito bom esse tempo lá em Peniel, com os professores e líderes. Tive o privilégio de poder servir ali como chefe na cozinha. E foi muito bom o tempo de pôr em prática os ensinamentos que aprendemos ali nas aulas e pude aprender também com os meus irmãos ali seminaristas. E também tive o privilégio de poder ir para participar do Clamor de Batum, a peça, creio que já tem aqui também no vídeo da igreja. É muito desafiador, foi uma experiência muito boa para mim e para o grupo que participou junto comigo. Tivemos também a oportunidade de poder conhecer outras igrejas, outras realidades que a gente pôde aprender também e pôr os nossos conhecimentos que também aprendemos na aula ali com os nossos irmãos. Conhecemos pessoas, pudemos ser abençoados por eles e foi muito bom o tempo ali com a gente. E uma das coisas que a gente aprendeu ali na aula está aqui no livro de Filipenses, capítulo 4. Esse versículo, esse texto, me ajudou muito a poder continuar o semestre firme e forte para conseguir concluir com a graça de Deus. E queria que os irmãos abrissem comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo do 4 ao 7, que diz assim: Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para a gente entender um pouco o contexto do que Paulo está falando, toda a carta foi Paulo que escreveu. Ali ele estava preso em Roma justamente pela pregação do Evangelho. Então ele escreveu essa carta aos filipenses, que eram irmãos que davam apoio a Paulo tanto financeiro quanto em oração. E Paulo tinha um carinho muito grande por esses irmãos justamente pelo apoio que eles davam ali mesmo em prisão. Então, logo no capítulo 1, ele fala para os irmãos a desenvolverem a salvação. No capítulo 2, cita o exemplo de Cristo, de como ele foi perfeito na terra, e é o exemplo máximo a quem eles deveriam buscar referência. Logo no capítulo 3, ele fala sobre os cães, para ter cuidado e a não cair na cilada que eles pegavam. Falava sobre os falsos obreiros, a falsa circuncisão. E logo no capítulo 4, ele encerra a carta agradecendo. E ele cita algumas irmãs que tinham problemas, mas ele fala para eles terem o mesmo modo de pensar e a serem firmes na qual eles foram chamados a desenvolver a salvação, justamente com um exemplo como Cristo. Então, ele fala para esses irmãos a se alegrarem no Senhor. E ele ainda repete, alegrem-se. Paulo, a gente imagina quando lê que Paulo estava numa realidade muito boa, mas se a gente entrar no contexto, a gente vê que ele estava preso, provavelmente estava machucado, estava com frio, passando por necessidades que não a favorecia. Então, porque ele estava falando alegre-se mesmo, a realidade dele estando não muito boa. Mas Paulo tinha uma certeza de que eles se alegravam não na circunstância, mas eles se alegravam em Cristo Jesus. E ele tinha essa paz de poder passar aos irmãos que ele estava alegre mesmo diante dessa dificuldade que ele estava passando. E que se essa realidade dele contribuísse para que o Evangelho de Cristo fosse proclamado entre as pessoas, então que ele ficasse nessa condição, mas ele não estava triste, mas ele estava alegre, porque a alegria dele estava em Cristo. Então ele incentiva os irmãos a se alegrarem sempre no Senhor, a nunca esquecer de que não na circunstância que a nossa alegria deve estar, nossas emoções devem estar, mas a nossa alegria deve estar somente em Cristo. E que essa moderação nossa, essa gentileza nossa, ou essa alegria possa ser conhecida por todos os irmãos. E que essas pessoas também, através da nossa vida, possam conhecer que a gente tem uma alegria diferente, que a gente segue um Deus que a gente não se baseia só nas dificuldades, mas crê no Deus que oferece todas essas coisas. E Paulo ele fala em seguida para a gente não ficar preocupado, né? Para não ficar preocupado por coisa alguma, mas em tudo levar a Deus as nossas súplicas com ações de graças.
que significa? Paulo leva os irmãos Filipos a buscarem no Senhor em oração, em petição. E Paulo destaca, eu vou destacar com os irmãos uma coisa bem interessante, que é o relacionamento direto com o Senhor. O quão é importante a gente se relacionar com o nosso Deus, justamente para que a gente jogue nele, leve a ele tudo que nos preocupa, tudo que nos alegra, justamente para a gente ter relacionamento com ele. Assim como a gente tem relacionamento com amigos, a gente conta aos nossos amigos próximos tudo que nos abala, tudo que nos alegra, eles choram conosco, eles se alegram conosco, assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, para que a gente leve a Ele o que nos afeta, o que nos alegra, e assim Ele revele a sua vontade através da oração, através da meditação da palavra. E Ele assim mostre qual é a vontade de Deus e o que Ele quer moldar no nosso coração, e assim a gente glorifique a Ele. E Paulo ele fala: não fiqueis ansiosos, irmãos, mas leve ao Senhor tudo que nos abala, não só aquilo que nos alegra, mas a gente não está isento das dificuldades, porque Jesus fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas tem uma solução, que Cristo venceu o mundo. E a gente não deve basear as nossas dificuldades, tudo que nos abala, justamente porque em Cristo a gente pode encontrar refrigério, a gente pode encontrar descanso e a gente pode encontrar a paz, que Paulo fala no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que a gente pode encontrar em Deus, que além do nosso entendimento humano, além do que a mente humana pode imaginar, pode entender, pode guardar o nosso coração e a nossa mente somente em Cristo Jesus. Essa paz que a gente pode encontrar em Cristo Jesus vai guardar o nosso coração e a nossa mente nele. E esta é a confiança e a certeza que Paulo encontrava ali diante a dificuldade que ele estava. Então, ele incentiva os irmãos a Filipos a buscarem essa paz, a buscarem essa alegria, a buscarem esse refúgio, refrigério e descanso que só encontramos em Cristo Jesus. E esta é a devocional que eu deixo para os irmãos de consolo, de alegria. E nunca esquecemos, irmãos, que a gente pode sim encontrar alegria no Senhor, somente no Senhor e não nas circunstâncias. Amém? Deus abençoe.